Mas, séculos atrás, jardineiros medievais prosperavam sem nada disso. Ainda assim, suas colheitas eram abundantes. O solo permanecia fértil e seus métodos pareciam quase mágicos. Que técnicas antigas eles usavam que a ciência moderna ainda luta para explicar, ou até mesmo replicar? Durante a Idade Média, os monges não passavam os dias apenas em oração. Eles administravam alguns dos jardins mais eficientes que já existiram. Um de seus grandes segredos eram as hortas comunitárias. Não eram fileiras organizadas e simétricas como as que estamos acostumados a ver hoje. A menos, claro, que sua avó fosse um verdadeiro gênio medieval. Imagem legumes, ervas e plantas medicinais crescendo juntas, amontoadas como passageiros em um navio lotado. E, estranhamente, isso funcionava. E funcionava muito bem. A natureza não pratica a monocultura menos, e os monges entenderam isso cedo. Essas hortas funcionavam como verdadeiras estações de preparo de alimentos. Um pequeno canteiro podia sustentar um mosteiro por meses, além de fornecer remédios naturais para dores, doenças e até desgostos emocionais. Multitarefas no mais alto nível. As plantas não eram apenas vizinhas, eram companheiras que realmente se beneficiavam umas das outras. O plantio denso criava pequenos ecossistemas. Plantas altas protegiam as menores do sol excessivo. Raízes profundas traziam nutrientes à superfície. Algumas espécies afastavam insetos que ameaçavam as demais. Era um sistema de vigilância natural. E o mais impressionante, essas hortas praticamente se fertilizavam sozinhas. Leguminosas enriqueciam o solo com nitrogênio, enquanto outras plantas reciclavam minerais essenciais. Sem saber, esses jardineiros descobriram os princípios da permacultura séculos antes do termo existir, enquanto os jardineiros modernos gastam fortunas em fertilizantes e pesticidas. Monges medievais obtinham resultados superiores com o que parecia um caos perfeitamente organizado. Isso levanta uma pergunta inquietante. Que outros segredos estavam escondidos atrás das paredes dos mosteiros? Os métodos de compostagem medievais também surpreendem. Eles praticavam algo hoje chamado de jardinagem em camadas. As pilhas de compostagem eram organizadas como um sanduíche bem montado. Primeiro vinham os materiais secos, folhas, palha, serragem, depois os resíduos verdes, restos de comida, aparas de grama e muito esterco, camada após camada. Mas havia um detalhe genial. Eles criavam canais de ar na pilha com varas longas. Isso evitava odores, excesso de umidade e acelerava a decomposição. Tudo tinha uma função. Ossos triturados forneciam cálcio. Cinzas de madeira adicionavam potássio. Até lã velha era reaproveitada. O resultado era um solo tão fértil que parecia fazer as plantas crescerem sozinhas. Nada de fertilizantes químicos, apenas a natureza funcionando em condições ideais. A cobertura morta também era tratada com grande respeito. Palha e folhas eram espalhadas generosamente sobre o solo. Isso criava microclimas que protegiam as plantas contra variações de temperatura, mantinham a umidade e evitavam a erosão. O curioso é que tanto camponeses quanto nobres usavam exatamente as mesmas técnicas. Não havia distinção de classe quando se tratava de cuidar da terra. Jardins cobertos com palha permaneciam úmidos, mesmo durante secas prolongadas, enquanto os terrenos vizinhos viravam pó. Outra descoberta notável foi o cultivo consorciado. Certas plantas prosperavam quando cultivadas juntas. Ervilhas
e feijões enriqueciam o solo para cereais exigentes. Alho afastava pragas das rosas. Ervas aromáticas confundiam insetos e protegiam culturas sensíveis, sem pesticidas, sem fórmulas complexas, apenas parcerias naturais, funcionando como verdadeiras comunidades vegetais. Os jardineiros também contavam com aliados inesperados. Os besouros rola-bosta, em vez de trotelós como pragas, reconheciam seu valor. Cada besouro enterrava esterco profundamente no solo, criando fertilizantes naturais de liberação lenta e melhorando a estrutura da terra. Esses pequenos trabalhadores aeravam o solo, alimentavam raízes e fortaleciam colheitas. Um único besouro podia processar dezenas de vezes seu peso em esterco diariamente. Agricultura de precisão antes mesmo do conceito existir. E então vinha o fertilizante líquido mais controverso de todos: a urina humana. Considerada ouro líquido, ela era diluída corretamente antes do uso, rica em nitrogênio, fósforo e potássio. Era uma fonte renovável, acessível e extremamente eficaz. Nada era desperdiçado. Cada recurso disponível era aproveitado com inteligência. Os jardins também eram protegidos por sebes vivas. Essas barreiras naturais bloqueavam ventos fortes, criavam microclimas e serviam de abrigo para insetos benéficos e aves. Além disso, absorviam carbono e aumentavam a biodiversidade. As cercas trançadas de galhos funcionavam como reguladores térmicos naturais. Posicionadas corretamente, prolongavam as estações de cultivo por semanas e, quando se desgastava, simplesmente se decompunham no solo, devolvendo nutrientes à terra. O plantio em grupos imitava florestas naturais. Tubérculos, leguminosas e ervas eram organizados como pequenos bairros. Raízes profundas quebravam o solo. Plantas fichadoras alimentavam vizinhas exigentes. Ervas aromáticas afastavam pragas. Esses sistemas policulturais gerenciavam a saúde do solo e o controle de insetos ao mesmo tempo. Os ciclos da lua também guiavam o plantio. Jardineiros observavam o céu com atenção, ajustando seus calendários conforme os resultados. Se funcionava, repetia. Se falhava, adaptavam. Observação prática acima de superstição cega. Outro aliado essencial eram as aves, especialmente os gansos. Eles capinavam, fertilizavam e protegiam os jardins. Comiam ervas daninhas, deixavam culturas intactas e ainda forneciam ovos, penas e carne. Uma força de trabalho viva e eficiente. Para conservar alimentos, os jardineiros cavavam câmaras subterrâneas. A temperatura estável da terra mantinha vegetais frescos por meses. Sistemas de ventilação naturais garantiam circulação de ar sem eletricidade. Até fertilizantes líquidos fermentados eram produzidos com esterco animal. Cada tipo era usado para culturas específicas. Nutrientes ficavam disponíveis rapidamente, impulsionando o crescimento das plantas. Nada era feito ao acaso. As bordas dos canteiros eram feitas com galhos e arbustos, que delimitavam espaços e liberavam nutrientes ao se decompor. Caminhos claros facilitavam a colheita e evitavam danos às plantas. Pragas como lesmas eram combatidas com fuligem, cinzas e sal. Soluções simples, eficazes e reaproveitáveis. Besouros predadores completavam o trabalho durante a noite. Até queimadas controladas eram usadas para criar biochar, um material que retém nutrientes por séculos. Solos tratados assim permaneciam férteis por gerações.
O cultivo vertical maximizava o espaço. Treliças feitas de galhos reaproveitados mantinham plantas saudáveis, bem ventiladas e livres de doenças. Os jardineiros também perceberam parcerias invisíveis entre fungos e raízes. Essas redes subterrâneas distribuíam nutrientes, protegiam plantas e fortaleciam todo o sistema. Estufas primitivas usavam vidro e massa térmica para criar ambientes controlados. Pedras e recipientes de água armazenavam calor durante o dia e liberavam à noite. Encostas eram transformadas em terraços produtivos. Cada nível captava água, evitava a erosão e criava microclimas ideais. A geometria sagrada organizava os jardins. Círculos quadrados e cruzes facilitavam manutenção, drenagem e exposição solar. Beleza e eficiência caminhavam juntas. Sementes eram embebidas antes do plantio em misturas naturais que aceleravam a germinação. Técnicas simples, eficazes e gratuitas. Pomares eram cercados por arbustos espinhosos que protegiam árvores, criavam habitats para polinizadores e estabilizavam o clima local. Até a compostagem fermentada era dominada. Fossas seladas criavam solos vivos, ricos em micro-organismos benéficos. Ferramentas eram feitas sob medida, ajustadas ao corpo do usuário e passadas de geração em geração. Ergonomia antes mesmo do termo existir. Tudo isso mostra que os jardineiros medievais não apenas cultivavam alimentos, eles entendiam sistemas naturais de forma profunda, intuitiva e eficaz, menos lições que ainda hoje estamos reaprendendo.